Eu vou oficialmente começar a nossa conversa, então, boa noite mais uma vez, bem-vindas e bem-vindos. Para quem está chegando pela primeira vez aqui, pelo que eu vi, 10 pessoas, boas-vindas especiais. Então, estava falando sobre essa minha passagem rápida agora por Odian, né, pela Califórnia. Lá também tem um centro Nyingma, né, o Instituto Nyingma, que é o pioneiro, o primeiro que Tartan Rinpoche criou. E então fizemos, onde nós todos já fizemos formações, retiros e participamos por várias atividades lá. E aí agora estou voltando desse mês que tive imerso em Odian, que é o monastério onde o Lama Chef mora, e onde, enfim, um mês de muito aprofundamento na nossa prática. E também participei dessa cerimônia tradicional que a gente realiza anualmente, né? Aqui a gente faz também, mas lá com uma profundidade, um caráter um pouco mais profundo, por ser um monastério, enfim, que foi logo no início de fevereiro. E aí estava dizendo da importância da lua cheia de hoje, né? Hoje é o 15º dia lunar, que normalmente a gente celebra, né, com esse canto tradicional, é uma das marcas da nossa casa, mas hoje, especialmente, ela tem esse caráter especial, né, onde a gente fala que as nossas ações elas magnetizam e potencializam 10 milhões de vezes, 100 milhões de vezes, eu acabo perdendo nisso, não importa o número, mas é um momento de a gente estar bastante conectado com nós mesmos e olhar para o que nós fazemos, né? Ações propagam e magnetizam para o bem e para o mal. Então, é um dia para a gente estar guardando para fazer coisas boas, né? Porque durante o ano, há 4 datas que são específicas e que celebramos com essa magnitude, que a gente chama de festivais budistas, e hoje é o primeiro deles, onde a gente celebra essa passagem da vida do Buda Shakyamuni, o Buda do nosso tempo, a quem esse salão é dedicado e cuja imagem está aqui sobre a minha cabeça, aliás, sobre nossas cabeças, e é uma cerimônia importante porque é uma passagem da vida dele onde ele faz a ocorrência dessa demonstração dos milagres. E aí já vos convido imediatamente para ter uma suspensão da mente, essa nossa mente ordinária que quer tudo classificar, né, cognitiva, que, poxa, milagres, como é isso? O budismo tem milagre, né? A gente quer imediatamente querer justificar os milagres, né? Então, eu vos peço que suspendam esse julgamento para a gente ouvir essa história, mas trazer esse caráter bastante indagatório, né, e reflexivo sobre o que é o milagre, né? Quantos milagres será que já ocorreram na nossa vida, né? E que a gente não se deu conta, né? Eu mesmo, se fizer um retrospecto da minha vida, de onde eu vim, da minha origem, do que eu fiz, eu considero um milagre estar aqui hoje, nesse centro, ouvindo esses ensinamentos, tendo acesso a esses ensinamentos, praticando esses ensinamentos, e um milagre maior ainda de ter vindo agora de um retiro, participando de todas as atividades a que eu tive acesso, enfim. Então, assim, são pequenos milagres que às vezes ocorrem na nossa vida que não precisam ser nada de uma forma muito exuberante, né? Mas pequenas ocorrências na nossa vida que talvez possamos considerá-los dentro dessa classificação, né, de miraculosos, algo que tenha mudado o curso da sua vida de uma forma muito significativa. E aí convido essa indagação para que a gente possa fazer essa reflexão de cara, né? O que eu posso fazer, que também acho que é um milagre, né? Falando da minha própria trajetória, né? De onde eu vim, desse percurso todo, né? E de estar aqui. O que eu posso fazer hoje, agora, a partir de agora, porque a gente tem sempre a querer adiar essas decisões, né? Para que eu me torne cada vez mais amigo da minha mente. Será que eu conheço a minha mente de uma forma muito íntima, né? Será que eu vivo sob as ordens da minha mente, ou ela está a meu serviço, ou ela está sempre, né, me colocando naquele lugar, me rebaixando, me classificando, me julgando, sendo rígida comigo mesmo? Quanto que a gente conhece a nossa mente e quanto que a gente é amigo da nossa mente, né? O quanto que ela está a nosso favor e não toda hora jogando contra. Sabe do que eu estou falando? Quando a mente joga contra a gente mesmo? Pois é. Então, quanto que eu estou fazendo para que eu me torne, para que ela seja a minha melhor amiga? Essa é a maior mensagem que o Rinpoche nos traz nos últimos anos. Ele fala isso o tempo todo, mas que de uma forma muito enfática, sobretudo nas últimas publicações.
que ele tem nos ofertado, né? O que eu estou fazendo para me tornar amigo da minha mente? Para que ela seja minha amiga e não aquela mente que julga, que rígida, que determina um regime, um padrão, que classifica, que me fala que eu sou assim, que me põe numa identidade e que eu tenho que corresponder para ela, né? Então essa aqui é a minha reflexão que eu faço convido vocês a fazerem a partir de agora, dessa palestra e do canto que sucederá, porque as coisas reverberam e elas desdobram, né? Nada é estático e muito menos permanente. E talvez isso seja uma explicação desses pequenos milagres que a gente está buscando às vezes, né? Uma conquista nessa direção, né? De tornar amigo da nossa mente, ela é um pequeno milagre que a gente pode desfrutar e que a gente pode promover na nossa vida, né? É claro que a meditação é feita para isso, né? Para a gente se tornar amigo e íntimo da nossa mente. Uma intimidade que a gente vai perdendo ao longo da vida, porque a gente nasce, a gente envelhece, a gente cria regimes, né? Regimes mentais, a gente se coloca dentro de classificações, a gente tem uma coisa chamada autoimagem, que hoje em dia a gente usa mais esse termo identidade, né? Algo que a gente precisa corresponder, né? Ou para mim mesmo, ou sobretudo para que os outros vejam em mim mesmo, né? Então, para começar essa minha pergunta, o que eu posso fazer a partir de hoje? Não deixa para amanhã, não, agora, 19 e 18, 19 e 17, para que eu torne cada vez mais amigo da minha mente. Que essa reflexão possa refletir aí, possa reverberar na mente de vocês e na minha também. E não precisa ser essa mente aqui só não, tem uma mente aqui que talvez fale mais do que essa cognitiva, justificativa, e, né, uma mente que está mais ligada a esse sentimento amoroso por nós mesmos, né, do nosso coração. E aí vos convido para que a gente possa, como hoje é uma noite muito especial, que a gente possa gerar essa intenção, né? Gerar a intenção nesse caminho é você justamente focar a sua mente numa ação positiva, né? Então, vos convido a gerarmos a intenção para que a gente possa desejar que todos os seres sejam felizes, que eles desfrutem da felicidade, das causas da felicidade, que eles possam viver livres do sofrimento. É uma intenção altruísta, e entre esses todos os seres, eu sou o principal, cada um de nós, né? Você está incluído. A gente está já dentro desse convite de tornarmos amigos de nós mesmos, da nossa mente. Então, eu sou o primeiro que estou querendo ser feliz e desfrutar dessa causa da felicidade. Como é uma noite tradicional, eu vou convidá-los para que a gente possa rezar essa prece, que é uma prece bastante tradicional, que não conflita com nenhuma das vossas crenças, não obstante, não importa qual seja, né? Mas que é algo que traz para nós esse anseio no nosso coração. A gente vai trazer primeiro em tibetano e depois a gente vai fazer a versão em português para que a gente fique mais tranquilo de saber o que a gente está falando e não fique mineiramente como eu, desconfiado de estar falando algo que não sabe ou de que não. Mas primeiro eu vos convido a fazer esse contato, né? Traga uma respiração leve, suave, né? Começa a trazer esse relaxamento, deixar que os problemas, as questões, as dúvidas, tudo que ocorreu no dia de hoje, fique ali na sapateira do lado de fora do salão. A gente vai ter essa conversa e ela é preparatória, essa palestra, para o mantra, né? Para o canto de mantra que faremos daqui a pouquinho. Então, se você está familiarizado, respira pelo nariz e pela boca ao mesmo tempo, se não, traga uma respiração suave, gentil, natural, equilibrada. Equilibrada significa que, ao mesmo tempo que você inspira, você gasta para expirar. E se acalme. E vamos juntos gerar essa intenção. Embaixo, ela está escrita em tibetano em cima, né? Ninguém é obrigado a saber, mas embaixo tem algo que a gente chama de transliteração, quer dizer que, na verdade, aí não é nem bem uma transliteração, é uma forma fonética, que também não é exatamente, mas como é que a gente pronunciaria essas palavras, essas letras que estão lá em cima? Então a gente faz Sem, Chem, Tam, Che, Dewa, Den, Dewe, Gyu, Den, Den, Pa, Gyur, Chi.
Do Miao Dan, Do Miao Gi Gyu Den Trawa Gyu Chi. Do Miao Med Pe Dewa Den Min Trawa Gyu Chi. Ye Ring Chak Dan Ni Den Trawe Ten Yong Sat Mit Pala Nepa Gyu Chi. E aí eu os convido para que a gente possa juntos pronunciar essa mesma oração. Que todos os seres possam desfrutar da felicidade e das causas da felicidade. Que todos os seres estejam livres do sofrimento e das causas do sofrimento. Que eles nunca estejam separados da grande felicidade, livre de sofrimento. Que eles possam habitar na grande equanimidade, livres de paixão, agressão e preconceito. Essa é uma prece tradicional que a gente evoca essa intenção para todos os seres, entre os quais nós estamos incluídos. E aqui são todos os seres sencientes, então os seres humanos, os animais, os seres que a gente não vê, os seres que vivem dentro da Terra, enfim, a infinidade de seres sencientes que há. Pois muito bem, a nossa história começa então reverenciando o nosso Buda Shakyamuni, o Buda do nosso tempo, né? Esse Buda que é o príncipe Siddhartha, né? Que nasceu, viveu e ensinou há 2.560 e muitos anos atrás. Na Índia tem uma história linda que eu vou me furtar a contar, vou contar só um trecho dela, porque senão 50 minutos não seria suficiente, mas vou contar essa mesma história no curso que darei muito em breve, Introdução ao Budismo, que começa dia 4 de abril, com 8 encontros. Vou fazer esse reclame no final da palestra, mas já damos aqui uma palhinha, um spoiler, e aí sim a gente vai explorar um pouco mais a vida do Buda Shakyamuni e as consequências dessa vida, dessa história que mudou o curso da humanidade. Mas enfim, a nossa história começa no Buda Shakyamuni, o Buda do nosso tempo, e essa é uma história interessante sobre esse fato que é a demonstração dos milagres. O Buda nasceu um príncipe de uma família real, tem toda uma história de como ele nasce, depois quando ele se torna um Buda, quando ele revela-se um Buda, né, algo que todos nós também temos o potencial para revelar, né? Vos afirmo aqui de cara, se vocês ainda não sabem, que vocês também são Budas em potencial, assim como eu, todos nós, basta que a gente tire os véus que cobrem a nossa visão, que não nos deixam ver efetivamente esse nosso potencial, mas para que estamos aqui, né, tornando amigos da nossa mente, para que a gente possa deixar que isso se revele em algum momento para todos nós. O Buda Shakyamuni, então, revelou-se um Buda, né? A gente vive uma era onde virão mil Budas, e ele é o quarto dessa era, enfim. E ele, então, tem essa passagem, ele ensinava, né? E na Índia, naquela época, acho que eu tenho o meu próximo slide, um pouco dessa história geográfica, né? A Índia era um grande império, ainda é um país enorme, né? Era um grande império, e na Índia tinham vários reinados juntos, né? Mas eram vários pequenos reinos que formavam a Índia, como o Tibete também era da mesma forma, né? E, obviamente, haviam várias crenças religiosas, né? Especificamente, e a mais antiga, o hinduísmo, né? Que tem toda uma cosmologia específica e acreditam nos deuses e nos semideuses, né, que fazem parte, inclusive, da história e da cosmologia budista, que também vamos explorar no curso de Introdução ao Budismo. E o Buda, então, já revelado o Buda, ele tinha vários seguidores, né, uma comunidade de seguidores, como nós, que aqui estamos, né, temos 2023, né, que nós chamamos de Sangha, né, essa comunidade que o segue. E ele tinha essas pessoas que seguiam, né, seguidores, tinham seus discípulos também mais chegados, que também haviam alcançado um nível de realização, né, que não eram Budas propriamente, por razões específicas, mas que já tinham um nível de compreensão dos ensinamentos, que já tinham um certo domínio, sobretudo sobre aquilo que nós mais queremos ter domínio sobre, que é sobre as nossas emoções, né? Não se deixavam levar pelas paixões no sentido das emoções, né? Nem nas paixões, nem nas agressões. Eram seres que tinham uma
um senso de equilíbrio perfeito, né? E tem, então, era um nível de realização, vamos dizer assim, que nós dizemos, né? E eram os principais seguidores do Buda. E eles também, né, essa comunidade Sangha também ensinavam, né, espalhavam, né, disseminavam, melhor dizendo, os ensinamentos do Buda. E havia um determinado momento que um dos principais discípulos do Buda, que normalmente estão apresentados justamente esses, aqui não tem, né, os dois estão ao lado do Buda, aqueles dois discípulos dele, um deles é esse, Moggallana, que era um erudito. E ele, em determinado momento, resolve fazer um milagre, resolve demonstrar, vamos dizer assim, um milagre, e aí o Buda o reprimiu, dizendo que eles não poderiam jamais fazer milagres, no sentido assim de você fazer um milagre para poder mostrar o poder do ensinamento sobre o outro e você, vamos dizer assim, converter, não é bem esse termo, mas vou usar esse termo para ficar mais fácil para nós entendermos, aqueles, né, converter para os ensinamentos. Não existe conversão no budismo, muito menos proselitismo. A gente vive um caminho e, pelo exemplo do caminho que a gente vive, as pessoas querem seguir esse caminho ou não. Mas, enfim, naquela época existiam muito forte os não budistas, que são chamados os tirthikas, aqueles que não acreditavam nesses ensinamentos, muitas vezes tinham suas comunidades separadas e muitas vezes entravam em conflito, porque queriam sobrepor a sua crença àqueles que seguiam o caminho budista. Isso era muito comum naquela época. E os reis desses pequenos condados, como esse de Magadha, como Kosala, como esses pequenos condados, né, reinados que existiam, que formavam um grande reinado do que era a Índia, que nós chamamos de Jambudvipa, a terra do Jambu. E então esses reis, em determinados momentos, promoviam algumas competições, vamos dizer assim, entre duas crenças diferentes. E aí a tradição é a seguinte: aquele que fosse vitorioso, o reinado todo ia seguir aquela crença. Assim, era uma competição, então você segue essa crença, você é um budista, vocês colocavam junto, dependendo das discussões e da forma como os ensinamentos eram apresentados ou como aquilo se desdobrava, o reinado, então, ia seguir aquela crença e abandonar que seguia, e assim era. E esse grande discípulo do Buda, Maha Moggallana, queria fazer esse milagre com essa intenção, e o Buda o reprimiu, que ele não fizesse, que eles não podiam, os discípulos não podiam fazer os milagres. Pois muito bem, tendo visto isso, alguns hereges, como a gente chama, né, alguns seguidores que não eram seguidores do budismo, né, que não seguiam o caminho budista, viram ali uma oportunidade para desafiar o próprio Buda, achando que, bom, se ele proibiu fazer milagres, ele não vai poder fazer milagres para também mostrar a relevância e o poder desse caminho para todos nós. Pois muito bem, então desafiaram o Buda. E aí o Buda falou, ok, eu aceito o desafio. E um dos reis desse reinado, o rei de Magadha, né, o rei Bimbisara, que era um rei muito importante e que, adepto ao caminho budista, não só adepto, mas um patrocinador do caminho budista, ficou muito do budismo e da comunidade, né, porque os reis financiavam, se ofereciam abrigo, ofereciam comida, criavam, às vezes, pequenos lugares ou eremitérios, ou mesmo pequenos palácios para abrigar o Buda e a sua comunidade, oferecendo para eles tudo que havia de melhor. O rei Bimbisara ficou muito preocupado, porque o Buda tinha sido desafiado por um desafio, por esses 6 hereges, e ele, como ele sabia que o Buda havia proibido dos discípulos realizarem milagre, ele ficou preocupado de que o Buda também não realizasse e perdesse a competição, digamos assim, né? E aí, ok, né, o rei Bimbisara com essa preocupação. E aqui é só uma pequena fala sobre o rei Bimbisara. Ele era um grande rei que vivia o caminho budista e que oferecia para o Buda tudo que havia de melhor, né? Ele construiu um pequeno lugar para o Buda morar durante muito tempo. O Buda passou várias temporadas de chuvas nesses lugares, né? Na Índia tem essas monções, que são aquelas temporadas que chovem ininterruptamente, e aí eles se abrigavam nesses lugares para poderem ensinar e poderem viver ali durante essas temporadas, né? Então o rei Bimbisara era um patrocinador, vamos dizer assim,
do budismo. Patrocinador nesse sentido, oferecia abrigo, oferecia comida, oferecia bens materiais para que eles pudessem viver, né? Isso era muito comum naquela época. E ele ficou muito preocupado com esse desafio. Aqui é até uma imagem que, em um determinado momento, o rei Bimbísara ofereceu o próprio reinado dele para o Buda, né? Como se o Buda ofereceu o reinado para que o Buda permanecesse ali, né? Para que ele pudesse ficar ali para sempre. O Buda, obviamente, declinou da oferta, porque ele não queria, ele falou, não tem nenhum anseio de prazeres mundanos, justamente ele havia renunciado à sua vida real, né? Ele era um príncipe, nasceu na realeza, abriu mão daquilo tudo, né? Quando ele foi buscar o caminho para se revelar um Buda. Então ele agradeceu a oferta do rei Bimbísara e falou, não, eu não quero nada de material, ficar aqui com a comunidade, permanecer um tempo, ok, mas eu não quero ser dono desse reinado e nem vou permanecer aqui permanentemente, né? Então, isso para mostrar isso, o rei Bimbísara era um rei muito importante naquela época, né? E havia também um rei, que era o rei Prasenajit, que era de um outro reinado de Kosala, né? Onde tem essa cidade importante chamada Sravasti, que é um lugar onde o Buda passou muito tempo ensinando, é um lugar onde tem muitos discursos do Buda, muitas falas do Buda foram feitas e muitos ensinamentos foram proferidos lá nesse lugar, né? Ele também visitou, do mesmo modo que ele ficou em Magadha muito tempo, nas chuvas, no bosque dos bambus, lá onde o rei ofereceu para ele, ele também ficou muito tempo lá em Sarasvati, lá morando lá, a convite do rei Anantapirika, a convite do rei Prasenajit, para que ele pudesse viver e ensinar lá durante muito tempo. Então, são dois lugares muito importantes nessa cosmologia, nesse histórico, né? E aí é lá que ocorrem a maior parte desses milagres, né? Um dos relatos da história era essa, que o Buda aceita fazer o debate, né? Essa competição, mas aí os Tirthikas marcavam e ele não aparecia, ele mudava de lugar, ele ficou esperando que ocorresse a ocasião adequada e o lugar adequado para que isso fosse. Então, durante muitos momentos eles marcavam, aí o Buda não ia. Aí eles falavam, o Buda está com medo, não vai aparecer. Aí remarcavam, e até que em determinado momento o Buda então aceita e começa essa série de demonstrações de milagres. E a primeira delas é justamente isso, eles marcam lá, né? Aqui também para mostrar essa compaixão, né? Essa reverência que o rei Prasenajit tinha pelo Buda. Faz parte da nossa prática, né? A gente se curvar, a gente se prostrar diante dos nossos mestres, dos nossos professores, né? Para quem segue o caminho de uma forma tradicional, de uma forma, digamos assim, religiosa propriamente, né? Quem realmente segue faz parte do sangue. Então, é muito comum a gente ver os discípulos ou os seguidores prostrando, como a gente faz aqui quando a gente sempre entra no nosso salão. Mas muito bem. Então, acontece o milagre, o que vai acontecer, né? Eles marcam, e aí finalmente o Buda então resolve ir, os reis ficaram muito tensos, né? O que será que vai acontecer? Né? Uma certa confiança no poder, mas sempre aquela dúvida de como que a coisa iria ocorrer, né? E aí começa essa demonstração, então tem essa frase, vamos dizer assim, esse interjeição, nessa forma de endereçamento dos milagres, né? Em que se homenageia o Buda, né? Homenagem a você que realizou grandes milagres em Sarasvati, né? Esse lugar onde ele ensinou lá no reino de Kosala, com uma proeza inigualável por todos os três mundos, né? A gente fala o mundo da forma, o mundo da não forma e o mundo dos desejos. De forma que os deuses, não só os homens, mas os deuses, né? Considerando que os deuses do panteão hindu, eles também fazem parte da cosmologia budista, é algo que a gente vai explorar mais no curso de Introdução ao Budismo, né? Não é esse Deus onisciente, onipresente da nossa crença cristã, né, ou abraâmica, enfim, judaico-cristã, mas os deuses, estou falando de Brahma, de Indra, de Ganesha, enfim, os deuses do panteão hindu. E
Então, ele fez esses milagres e o Buda falava não só para os homens, né, para os seres humanos, mas para os deuses, para os semideuses, para os animais, para os seres sem formas, para os bodhisattvas, como a gente chama, enfim. Não vou entrar nesses detalhes, porque senão eu vou me perder aqui na minha história. Então, essa é a nossa, vamos dizer assim, a introdução. Uma homenagem a você que realizou grandes milagres em Sravasti, com uma proeza inigualável por todos os três mundos, de forma que os deuses e os homens veneram o Dharma. O Dharma é essa coleção de ensinamentos, esse caminho que a gente segue, né? A coletânea dos ensinamentos que o Buda proferiu, nós chamamos, denominamos de Dharma. E o Dharma, então, foi amplamente propagado, porque como o Buda demonstra os milagres, e os hereges, então, ficam, obviamente, depois vocês vão ver, estupefactos e se sentem completamente vencidos, né? Então, o budismo, o Dharma, se propaga amplamente no reino da Índia, né, no reino de Jambudvipa, e depois vai alcançando outros reinados, até que alcança o Tibete, né, para nossa felicidade, que é onde, então, a gente se insere nessa história toda aqui como Ningma. Mas também isso é uma história à parte. Pois muito bem, então ele marca o debate, aí determina um local para o debate, e aí a Índia é como o Brasil, né? Um país tropical, né? Muitas das nossas árvores, inclusive, vieram da Índia, né? A própria manga, que é a primeira história que a gente vai contar, a manga que são originárias da Índia, né? Essas árvores lindas que temos aqui no Maitá, né? Que são as árvores Bodhi, né? São os ficus religiosos, que é a nossa árvore sagrada, foram trazidas da Índia, né? Então as árvores de lá são como as de cá, a gente tem essa mesma calor, essa mesma temperatura, essa mesma umidade que a gente vive, só que exponencialmente muito maior, que são bilhões de pessoas, né? Mas, enfim, nem sei por que eu falei disso, já sei, por causa da manga, né? E aí, então, era isso, definiram um local, né? E aí escolheram os hereges para meio que colocar o Buda numa situação ruim, escolheram um local bastante quente, né? E tinham muitas mangueiras, né? Um local. E aí eles foram lá, dias antes, e cortaram todas as mangueiras para que fosse um lugar que ficasse bastante árido e bastante inóspito, né? Para o debate. E aí, então, o Buda chega no local e vê aquilo tudo, e aí tinha um jardineiro no local, né, que cuidando, e o jardineiro estava justamente com uma manga. Ele oferece a manga para o Buda então chupa a manga, e aí pega o caroço da manga e dá para esse jardineiro e pede que ele plantasse aquela manga. Né? E aí é a primeira dos feitos do Buda. Né? Então o jardineiro planta a manga e imediatamente arma uma mangueira enorme, frondosa, maravilhosa, cheia de frutos, e aí o Buda se coloca debaixo da mangueira, na sombra da mangueira, para começar essa competição aí com esses hereges. Né? E aí é uma série de feitos que ocorrem, né? É dito isso, que durante 15 dias, né, é uma competição que dura um tempo, o Buda, então, realiza esses milagres inimagináveis para todos nós. E aí, de novo, eu vos convido a suspender o julgamento, né? Poxa, pega um caroço de mangueira, planta e ela nasce imediatamente, parece coisa de ficção científica, e já uma árvore frondosa. Sim, é o relato histórico do que ocorre. De novo, voltando para a nossa indagação inicial, né? Muitas das coisas que a gente vê, que a gente acredita, que a gente classifica, tudo está aqui dentro, né? É tudo fruto da nossa própria mente, da nossa imaginação, da nossa criação, do que a gente vê, de como é que a gente classifica e realiza, né? Então, fiquem com isso, né? Assim, muitas coisas que a gente fica prisioneiro ou não, ou libertador, por causa da nossa própria mente. Mas, enfim, então ele realiza esses milagres, né, durante esse dia, passando por alguns lugares, né, mas sempre sendo desafiado aí por esses 6 hereges, esses 6 tirtas, hereges no sentido que não eram seguidores do caminho budista, né, além de, obviamente, uma enorme assembleia de pessoas que estavam ali vendo, inclusive os reis, né, sobre aquilo que iria ocorrer, né, reis e humanos, né. E aí o primeiro milagre que ocorre é nesse local aí que existe na Índia até hoje, são lugares sagrados, né, para nós budistas, que são reverenciados, que, enfim, as pessoas vão lá como visitação, e é chamado de o par de ilusões. E esse milagre é esse primeiro milagre, em que o Buda ele
em um determinado momento, diante de todos, ele se eleva, né? O seu corpo se eleva do chão, então ele se eleva do chão, e aí dos seus pés, né, da parte de baixo dos seus pés, jorram, né, como se jorrasse água debaixo dos seus pés, e de cima da sua cabeça, dos ombros para cima, saíssem chamas de fogo, flamejantes, assim. Então, fogo para um lado e água para o outro lado. Então, é chamado par de ilusões. Assim, você vê o Buda suspenso no ar, de baixo jorrando água e para cima pegando fogo, assim, como se fosse uma demonstração de chamas ardendo de fogo. Então, é chamado par de ilusões. E aquilo já é algo que impressiona bastante, mas não o suficiente para que todos ficassem convencidos da sua capacidade dos milagres. E aí depois ocorre esse que é chamado de a grande ilusão, né? Nesse local aí, em Mahapratiharaya, todos esses lugares ali próximos médios, né? Porque a Índia é enorme, então eles andavam e iam caminhando para esses lugares para demonstrar os milagres. E aí, nesse da grande ilusão, né? O nome é até bastante intrigante, né? Porque é justamente disso que estamos falando, né? O que é realidade, o que é ilusão, o que é fruto da nossa mente, né? Que projeta, que vê, que cria, que acredita e que cria uma realidade que a gente fica subjugado a ela e que muitas vezes a gente não consegue perceber com clareza, né? Estou falando de mim mesmo, mas que isso sirva para vocês também, né? Quanto que a gente fica sujeito a isso. E aí, nesse aqui, a grande ilusão um momento em que o Buda, essa feita é lindo, né? Em que ele, de repente, a sua imagem vai se desdobrando e vão aparecendo milhões e milhões de Budas. Então, é como se para toda a assembleia que tivesse, como aqui, nós estamos aqui em 20 e poucas pessoas, como se imediatamente aqui aparecesse diante de cada um de nós um Buda. Então, ele reproduz a sua própria imagem inúmeras vezes para cada uma das pessoas que estivesse lá. Então, é a grande ilusão. Cada um vê o seu próprio Buda diante de si, né? Uma própria imagem do Buda diante de si mesmo, né? Então, aquilo também fica muito impressionante, né? Eles todos ficam muito impressionados, né? E aí vão acontecendo outros milagres, né? No outro dia, ele faz aparecer 2 montanhas, de repente essas montanhas viram 2 montanhas de joias, né? Joias preciosas, né? Enfim, não vou fazer a piada política que poderia fazer, mas é isso. Acontece, de repente, montanhas, e as montanhas viram 2 montanhas de joias. No terceiro dia, produz um lago cheio de joias. A Índia tem uma profusão de joias maravilhosas, né? Os indianos são muito hábeis, né? E tem também muitos minerais e pedras preciosas, então são muito hábeis na confecção de joias, né? Então, também aparecia um lago cheio de joias. No outro dia, desse lago, né, que também tinha joias, começam a surgir vozes, né, falando e explicando o Dharma. Então, como se o lago falasse e as pessoas ouvissem os ensinamentos a partir desse próprio lago. No quinto dia, uma luz dourada, né, irradiou do semblante do Buda, né, que é muito comum, né? É dito que o Buda, depois que se iluminou, o seu corpo era dourado. Então, ele refletia uma luz, né, uma aura enorme, enorme, para além do seu próprio corpo, né? E aí, nesse quinto dia, é como se tivesse uma luz dourada irradiando, né, e preenchendo todo mundo e purificando isso que a gente chama dos venenos emocionais, né? Aquilo que não nos permitem, a gente chama de venenos, né? Essas emoções, sobretudo essas 3 emoções principais, das quais derivam muitas das outras, e que nos impedem, que nos impedem mesmo, que vedam a nossa mente, a nossa visão de ver as coisas como elas são de fato. Estou falando do ódio, ou da aversão excessiva, do amor, ou do apego excessivo, né? Do desejo excessivo, do apego e da ignorância ou da confusão. São 3, a gente chama de 3 venenos, né? Apego, aversão e confusão. Apego, aversão e ignorância. Ódio, desejo e confusão ou ignorância. As terminologias variam. Desses 3 derivam várias outras, né? Vários outros venenos adjacentes, subjacentes, né?
Então, é como se essa luz dourada purificasse e a gente ficasse livre, né? É o que a gente rezou no início, livre do apego, livre do ódio e livre da ignorância. E quando a gente está livre desses 3 venenos, a gente está num estado de equilíbrio total, perfeito, né? Nada te incomoda, nada te atinge, né? É um pouco disso que a gente fala desse caminho budista. No 6º dia, ele permitiu que as pessoas lessem os pensamentos dos outros. Olha que coisa maravilhosa, perigosíssima, que poder, né? É muito comum os grandes mestres realizados simplesmente não é nem ler o pensamento da gente, a coisa é tão mais sutil, porque há um conhecimento, um aprofundamento tão grande da mente, do poder da mente, que não é que a gente leia o pensamento, a gente compartilha da mesma mente. É simplesmente como se o que você estivesse pensando está aqui presente e eu posso simplesmente sintonizar na mesma frequência e a gente pensa igual. Eu posso ler, né? Eu não posso. Em alguns momentos até posso, mas eu não posso, obviamente, né? Mas é como se a gente compartilhasse dessa mente única, né? E os grandes mestres, os realizados, fazem isso com total facilidade, né? Assim, é isso, é esse estado de abertura tão grande que está livre do apego, está livre do ódio, está livre da confusão, então desfruta de uma frequência mental que a gente frequenta, que a gente sintoniza com a frequência de cada um da gente, né? É muito comum, às vezes, numa meditação assim muito mais profunda, né? Às vezes com pessoas da mesma do sangue mesmo, você entra num nível meditativo que a gente compartilha da mesma mente. Então é como se você lesse, como é que você lê o pensamento todo? A gente tem o mesmo pensamento, o pensamento vagueia, né? A gente não é dono do pensamento, então ele vagueia por todos nós. Aqui era um pouco disso, né? Ele permitia que todos lessem o pensamento. Não sei se isso é bom ou ruim, né? Não sei se você quer ou não ler o pensamento do outro, mas enfim, essa é o que ocorria nesse estado de milagre, né? No 7º, ele transformou os benfeitores como governantes do mundo. Então, ele foi promovendo uma série de feitos, né, realizando para que as pessoas pudessem ver e perceber esse poder da mente e o poder desse milagre, o poder desse caminho, né? Essa imagem, ela representa um pouco daquela grande ilusão. Quer dizer, do seu corpo surgem milhões de outras imagens, é como se para cada pessoa, para cada um da audiência, aparecesse um Buda diante dele, né? Isso é possível, há um Buda disponível para cada um de nós, né? Talvez esteja mais perto de você do que você mesmo imagina. No 8º dia, né, que aí esse foi o dia assim, que foi o dia, embora ele tenha feito durante 15 dias, mas esse foi o dia, vamos dizer assim, perentório, decisivo na vitória do combate, né? O Buda, então, ele estava sentado num trono, né, um lugar, numa cadeira especial, normalmente elevada, né, mais elevada do que os outros, e aí, então, ele com os dedos da mão direita, ele aperta o trono, né, com os dedos da sua mão, e aí surge esse ser que nós chamamos, que é um ser chamado Bodhisattva, né, que é um ser realizado, mas que não se torna um Buda, porque o trabalho dele é livrar todos os seres do sofrimento, então ele não se cansa ele não vai parar, ele não vai deixar de existir enquanto todos os seres não estiverem livres do sofrimento e das causas do sofrimento, não estiverem desfrutando do amor e da felicidade e das causas do amor e da felicidade. Então ele surge e ele tem às vezes esse aspecto irado, como nós chamamos, né? E Vajrapani tem essa figura irada, né? Que aqui é difícil ver aí, mas enfim, é um ser irado, e Vajrapani significa aquele que segura o Dorde, que é esse objeto que a gente tem aqui, que tem uma simbologia enorme, mas que muitas vezes é comparado a um raio de um trovão, né? Um raio que depois vem um trovão, que é justamente esse poder, né? Então, Vajrapani literalmente significa isso, né? Aquele que detém o Dorde. Dorde é tibetano, Vajra é sânscrito, Vajrapani em tibetano significa Jagna Dorde, aquele que detém o Dorde. E aí ele faz Vajrapani surgir, irado. Vajrapani tem uma relação enorme com a preservação e o cuidado com os ensinamentos, e aí ele sob um estrondoso rugido, né, ele
pega o seu dorje flamejante, né, o seu dorje, como se estivesse saindo fogo dele, né, e aponta, né, para os hereges. É uma atitude bastante simbólica e bastante útil quando a gente está com medo, né? Você segura o dorje, você usa aquilo para realmente enfrentar os seus medos, né? Encarar os seus medos. E aí ele faz isso e os hereges ficam completamente atordoados, e aí dizem que eles saíram correndo, se jogaram no rio, saíram... É como se aparecesse um ser irado na frente deles, um ser enorme irado com um objeto saindo fumaça e fogo, e aí então eles completamente se dispersam e ficam assustados, saem fugindo e se jogam por aqui. Então isso caracteriza, assim, vamos dizer, a vitória total do Buda sobre os hereges, né, sobre esses tírticas, e aí então ele sai vitorioso, e os reis então de Prasenajit, o rei Bimbísara de Magadha, os seus filhos, e todos eles obviamente reverenciam o Buda novamente e mantêm o caminho budista, os ensinamentos budistas como aqueles oficiais dos seus reinados, né? E aí as reflexões aqui, porque o meu tempo está acabando muito, é que esses milagres eram ilusões, né, que demonstravam algo, e aí é que eu vos chamo para essa reflexão, né? A gente aqui não vai poder explicar isso em detalhes, mas a natureza da mente, dos sentidos e da flexibilidade daquilo que chamamos de realidade. Então, assim, é um convite para essa reflexão, né? O que eu considero como realidade e quanto que isso me subjuga e quanto que isso me aprisiona ou quanto que isso me liberta, né? O quanto que a minha mente está ligada a isso, né? A minha mente, os meus sentidos, o sentido da visão, da audição, do paladar, do tato, né? O sentido da mente, que é o sexto sentido, né? O quanto que ela está conectada a isso que nós chamamos de realidade e o quanto que isso é flexível ou não, né? Então, essa é uma grande reflexão para a gente fazer a partir de hoje, né? Assim, como que eu posso olhar agora de uma forma diferente para aquilo que eu classifico, né, que eu chamo de, é claro, que está aqui, é concreto, é uma mesa, né? Pode até nem ser tanto, mas o que eu chamo de realidade, o que a minha mente traz, que classifica e que isso me condena ou me liberta, me aprisiona ou me liberta. Então, é um pouco disso que o Buda quis mostrar, né? E aí, essas reflexões são de Tartaro Rinpoche, no livro Expansão da Mente. Ele fala, de um ponto de vista convencional, a nossa experiência ela é real, né? Nós estamos aqui, estamos vivos, estão me ouvindo, algo fez com que vocês subissem um morro, estivessem aqui agora, um dia especial, né? Certamente ela não é uma ilusão no sentido de que eu estou aqui fazendo uma mágica, que eu vou tirar um coelho de uma cartola. Nem trouxe a cartola e o coelho não virá agora, né? Mas quando a reflexão é juntamente com esse processo de considerar o mundo real, essa realidade, muitas vezes a gente, inclusive, se aprisiona porque acha que ela é fixa, a gente não considera a verdade da impermanência da realidade e toma aquilo que é impermanente como permanente, como rígido, como algo fixo, inclusive não considerando que nós estamos aqui de passagem, que a nossa vida tem tempo, essa vida tem tempo para acabar, esse corpo que aqui está, né? E a gente, então, não se dá conta disso. Tendemos a considerar muito da nossa experiência como permanente, achando que aquilo vai durar para sempre, que o nosso sofrimento, que a nossa tristeza, que a nossa alegria, que os nossos filhos, que os nossos pais, que o nosso dinheiro, que os nossos recursos, que a nossa saúde vai durar para sempre, né? Então, a gente não se dá conta disso, né? E cria uma realidade que, às vezes, não é, de fato, aquilo que está. E a gente, então, se ilude. A gente prefere se iludir, né? A gente prefere achar que os filhos vão ficar em casa com a gente para sempre, né? E não vão sair, não vão ganhar o mundo, não vão fazer outras coisas, né? A nossa própria vida, que a gente não tem fim, né? E outras realidades e outras questões todas que podemos pensar. Baseado nessa suposição, a gente constrói um elaborado ordenamento da realidade. Cada um tem as suas estratégias, cada um tem as suas mentalidades, como a gente diz, né? Mindset, aquilo que vai formando as suas crenças, os seus aprisionamentos, os seus condicionamentos, né?
Cada um sabe de si, eu não preciso, né? Se você fizer uma reflexão agora e se perguntar, você vai saber onde é que aperta o calo, ou onde é que solta o calo, ou onde é que é a sua válvula de escape, ou onde é que você está aprisionado, né? E a gente vai utilizando essas categorias de conceitos, de julgamentos, né? de rótulos, aprisionamentos mentais, ou mesmo, às vezes, uma libertação mental, e vai aceitando aquilo como de acordo. A gente vai se subjugando, a gente vai tolerando, a gente não para perguntar. Esse caminho budista é um caminho essencialmente de pergunta, de investigação. A tônica do caminho budista, já antecipando um pouco do curso para vocês, é perguntar. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Por que a minha mente está trazendo isso para mim agora? Por que esse pensamento recorrente? Esse pensamento não é meu. Eu não preciso me subjugar a ele. Eu não preciso viver essa realidade, porque eu posso... Primeiro que ele vai passar, ele não é fixo, né? Ele não vai ditar a minha realidade como eu estou achando que vai, ou como eu deixo que ele faça, né? Então, a gente é um caminho que surge para essa indagação. Estou acabando. E aí, a fim de entender melhor essa transitoriedade, às vezes, e aí isso aqui é um ensinamento profundo, que a gente não pode, a gente não vai aqui agora falar disso, mas às vezes ajuda muito considerar tudo como um sonho, acreditar que, na verdade, tudo é como um sonho. No sonho, a realidade é bastante diferente, às vezes, né? As cores são diferentes, às vezes você consegue mudar o destino de um sonho. A gente tem um curso, um trabalho aqui que chama Yoga dos Sonhos, que é muito interessante, que é isso, é você conseguir interferir no seu sonho, interferir no sentido de saber que você está sonhando. Quem não tem aqueles sonhos recorrentes que aprisionam ou que libertam? Duvido que aqui não tem. Quando a gente é criança, a gente tem aquele sonho que você quer correr e não consegue, ou não sei o que, né? Aqueles sonhos que são... Cada um tem os seus, né? Imagino que isso varia de pessoa para pessoa. Mas, enfim, isso é um ensinamento bem profundo. Considerar a vida como sendo um sonho. A verdade é porque é isso, está dentro de uma classificação mental que a gente fica ali, um regime mental, e a mente fica ditando, a mente fica falando. Faça isso, não faça aquilo, gosto disso, não gosto daquilo, reaja dessa forma, não reaja dessa forma, né? Quando a gente está sonhando, aquilo que vivemos parece bastante real. A gente passa momentos juntos dos amigos, ouve música, sentir muitas sensações maravilhosas. Só quando estamos acordando do sonho é que descobrimos que aquela realidade não era real, né? Que aí você se dá conta, às vezes você tem, puxa, eu tive um sonho, tal, aqueles sonhos premonitórios, né? Você sonha, eu, né, sonho com os meus pais, eles já fizeram a passagem, é como se eles estivessem ali, abraçando, você fala com eles, você conversa, ou às vezes você não consegue sonhar com seus pais, enfim, cada um também tem a sua própria realidade. O campo da mente, aqui é que está essa visão, o campo da mente serve de palco para todas essas imagens, toda a ação, toda a linguagem do sonho, toda essa realidade que a gente constrói. Está tudo construído dentro dessa realidade, desse palco da nossa mente. E aí, por isso, eu volto naquela indagação de partida. O quanto que eu estou fazendo desse palco um palco amigável, ou é um palco aprisionador, ou é um palco restritivo, é um palco que está o tempo todo me subjugando, está o tempo todo me colocando para baixo. Quanto que eu estou amigo desse palco? Quanto que eu estou amigo dessa minha mente? Através da meditação, que é nada mais do que olhar diretamente para a mente, sem esse véu do gosto, não gosto, quero, não quero, posso, não posso, certo ou errado, direita ou esquerda. Podemos obter uma compreensão mais nítida dessa natureza impermanente, mutante, que está o tempo todo variando da nossa própria existência. E aí a gente pode criar uma nova maneira de ver. A gente não precisa ser necessariamente aquilo que a gente foi há 5 anos atrás. A gente tem um jeito de mudar o nosso pensamento, mudar nossos gostos, mudar as nossas classificações, né? Nada é permanente, sobretudo nada que é composto é permanente. Se vocês não sabem, vou falar, uma hora esse corpo vai morrer, vai passar, e vai sobrar a mente, que às vezes a gente chama de alma, às vezes a gente chama de espírito, não importa a classificação que vocês querem dar. E o que você vai fazer com isso? É melhor trabalhar com isso agora, né? Porque se você for para esse lugar andando de costas, você vai ficar surpreso na hora que você chegar lá.
mas se você se virar e for de frente e começar agora, talvez não seja tão surpreendente na hora que esse momento chegar, né? Então, é isso. Inerentemente ao entendimento de que o nosso mundo cotidiano está, na verdade, sempre mudando, a gente pode colocar uma atenção, a gente pode colocar uma consciência no que está acontecendo. É só colocar uma atenção, é só olhar, sem essa classificação do quero, não quero, do gosto, não gosto. E isso pode ser bastante libertador para todos nós. Esse é o pequeno milagre que a gente pode promover agora na nossa vida. Falei demais. Vamos encerrar. Convido vocês para que a gente encerre, para a gente poder prosseguir, né? E a gente vai encerrar com cantando as sílabas Om, Ahum, 3 vezes, na expiração. E eu mantive esse slide, eu ia tirar, mas porque tem essa inspiração que eu acho boa. Quando a gente trouxer o Om, é como se a gente estivesse trazendo todo o universo. Olha que bonito, que metáfora bonita, que imagem bonita. Como se você tivesse todo o universo, está sendo junto, está sendo, né, reunido nesse campo da sílaba Om. Isso pode ser útil para a gente cantar o mantra também, que a gente vai cantar o mantra, ele começa com Om Ahum. Então, quando cantamos o Om aqui agora, para fecharmos a prática, né, que todo o universo esteja no Om. Quando cantarmos o A, né, aqui estão as letras em Lance, depois eu vou projetá-las em romano, em tibetano. A sílaba A transforma a energia desse universo que a gente está trazendo no Om, né, com o potencial de cada um de nós, com esse potencial búdico que existe aí dentro, esse potencial libertador, esse potencial que está doido para tornar amigo da sua própria mente. E quando trouxermos o Hum, né, Om Ahum, né, é que essa energia iluminada, essa energia livre dessa paixão, desse aprisionamento, desse apego, dessa aversão, ela volta para o universo. Então, a gente é agente de recebe o universo, transforma o universo por meio do nosso potencial libertador e devolve para o universo no rumo, e ele se espalha em todas as direções para o benefício de todos os seres. Então, achei que valia a pena, nesse dia de pequenos milagres. Podemos fazer um pequeno milagre simplesmente cantando Om, Ahum, com essa mente, com essa intenção nas sílabas. Então, vamos fazer o Om Ahum 3 vezes, seguido em cada expiração. Você fecha a sua prática, trazendo todo o benefício que foi gerado para você e para todos os seres sencientes. E aí, só para encerrar, como eu tinha dito, falar um pouquinho da nossa programação. Vamos ter uma oficina de arte sagrada em breve, agora ainda em março, em quatro oficinas, né, que vão ocorrer às quintas-feiras. Trabalhar com a arte sagrada é uma forma da gente colocar a nossa mente voltada para esses objetos, para essas imagens, para esses símbolos, e eles têm um poder enorme de transformar e de curar a nossa mente. Então, é algo bastante alvissareiro também. E o curso que farei, que darei a partir de abril, são 8 encontros de introdução ao budismo. É um curso que traz esse aspecto histórico, mas ele tem um enfoque voltado para como que o budismo pode te ajudar no seu cotidiano. É algo histórico, mas com essa versão aplicada para o nosso dia a dia. Então, se quiserem, se tiverem interesse, vai ser presencial e online, e os estudantes têm desconto de meia entrada. Então, vai ser muito bom. É um curso que eu adoro muito. Vamos partir para o mantra?